Graça e paz, irmãos. Vamos começar o culto desta noite e nós vamos começar orando, pedindo que o Senhor fale conosco esta noite, através da sua palavra, através dos louvores, e que Ele continue tendo misericórdia de cada um de nós. Amém? Irmã Maria, pode nos levar a Deus nessa palavra de oração? Graças e paz, boa noite, queridos. Aqui estamos mais uma vez, né? Para glorificarmos, exaltarmos esse Deus tão grande, tão maravilhoso, que tem nos sustentado, né? Vamos orar. Pai querido, nós te louvamos, Senhor. Nós te bendizemos, Pai, por esta oportunidade de estarmos aqui na tua casa, Senhor. Que o Senhor venha perdoar as nossas faltas, nossas falhas, Senhor. Que o nosso coração esteja, Jesus querido, aberto, Senhor, aberto à tua palavra, Senhor, que nós possamos glorificar, engrandecer ao Senhor, porque o Senhor é tudo em nossas vidas. Nós elevamos, Senhor, os nossos olhos para os montes, sabemos que o socorro vem de ti. Senhor, aqui estamos porque a tua graça, a tua misericórdia nos alcança, Senhor, desde o nosso levantar. Nós levantamos, Senhor, nós deitamos, e o Senhor é aquele que conhece cada passo das nossas vidas. Que o Senhor possa neste momento estar visitando de uma forma especial, Jesus querido, todos que aqui estão, todos que estão nas suas casas. Que o Senhor visite os lares, Senhor, de uma forma especial. Que o Senhor possa entrar, Jesus querido, com cura, Senhor, com libertação, com salvação, Senhor. É a nossa oração nesta noite. Que o Senhor venha, Jesus querido, receber, Senhor, os louvores, Senhor. Que suba, Senhor, para ti como cheiro suave, Jesus querido. Que a tua palavra que será ministrada, Senhor, seja guardada em nossos corações. Senhor, que tudo que fizermos aqui, Senhor, seja para a honra e glória do teu nome. E que o Senhor visite cada um, traga aqueles que estão vindo em paz. Nós te glorificamos e te exaltamos, Senhor, e te agradecemos em nome de Jesus por esta oportunidade maravilhosa, Senhor, de estarmos aqui na tua casa. Amém, Senhor. Amém. Vamos ficar em pé, irmãos, e vamos abrir as nossas Bíblias em Filipenses, capítulo 2. Nós vamos ler do 1 até o versículo 11. Filipenses 2, do 1 ao 11. Eu vou ler os versículos ímpares e peço que os irmãos leiam os versículos pares. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, se há algum encorajamento em Cristo, se há algum consolo de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguma afeição e compaixão, não façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Seja o modo de pensar de vocês o mesmo de Cristo Jesus. Antes esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Esse texto nos desafia a sermos humildes como Jesus foi, porque Jesus, sendo Deus, Ele deixou de lado a glória dele,
Ele se tornou homem, e isso para ele foi uma humilhação, porque como Criador, ele tomou a forma de criatura, e tudo isso por amor a nós. Então, se Jesus se humilhou dessa forma, que nós também possamos ser humildes, termos o mesmo pensamento, o mesmo amor, e que aqui nessa igreja reine a presença do Senhor Jesus e os seus ensinamentos. Amém, irmãos? Ainda em pé, nós vamos louvar ao Senhor. Próximo louvor, vim para adorar-te.
poderíamos fazer nesta noite, né? Senão, tão somente adorar o Senhor, engrandecer, louvá-lo, exaltar ao Senhor. Que possamos nesta noite realmente colocar os nossos corações diante do Senhor, glorificando, exaltando, louvando, porque Ele é digno de toda a honra, todo o louvor e toda a glória. Amém. E durante o próximo louvor, os irmãos que trouxeram seus dízimos e ofertas podem fazer a entrega. Amém. Os irmãos podem se assentar. Nós não temos visitantes hoje, mas que bom que você está aqui na casa do Senhor para louvá-lo, ouvir a palavra de Deus. Ontem foi Dia das Crianças. Nós teríamos o culto aqui na nossa igreja, mas infelizmente não pôde acontecer por conta da chuva de sexta-feira. Nós estávamos sem energia, mas o Senhor sabe de todas as coisas e a palavra do Senhor diz que tudo acontece pela vontade de Deus, pela permissão de Deus e que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então eu creio que não era para acontecer ontem, mas Deus vai preparar uma data para que aconteça para o louvor do seu nome. Amém? E as nossas crianças hoje, elas não vão subir, elas vão ficar aqui com a gente. E depois do culto, vai ter uma festinha para eles, mas toda a igreja vai participar. E eu vou pedir para as crianças virem aqui à frente, nós vamos orar por elas. Podem vir, crianças. Podem ficar aqui. Nós vamos orar por elas, por essas crianças que são presentes, que o Senhor nos deu a nós pais, deu à igreja,
Elas têm trabalhado na obra do Senhor desde pequenas. E a nossa oração é que Deus continue abençoando a vida delas, que as livre de todo o mal, que as proteja desse mundo tão tenebroso, tão violento, e que através da vida delas, outras crianças possam conhecer ao Senhor Jesus. E como tem crianças, irmãos, que precisam conhecer Jesus. Eu tenho trabalhado numa escola e tenho tido contato com muitas crianças que tiveram a sua infância roubada, a sua infância maculada, e enfrentam traumas que somente Jesus pode curar. Então, que a nossa oração seja para que essas crianças um dia ouçam falar de Jesus e o conheçam como Deus e como Senhor. Amém? Vou pedir para a Rejane vir aqui à frente, ela vai fazer essa oração pelas crianças. Peço que os irmãos se coloquem de pé, vamos estender as nossas mãos para elas, abençoando essas vidas que são tão importantes para o reino de Deus e para o Senhor Jesus. Senhor Jesus, nós somos gratos por estar na Tua presença. Nós reverenciamos o Seu nome, porque só o Senhor é digno de receber a nossa adoração, o nosso louvor. E eu coloco na Tua presença essas crianças, o dia a dia delas, as idas às escolas, a volta da escola. E eu peço que o Senhor tire da vida delas toda influência maligna, tudo aquilo que elas assistem, que o Senhor esteja constantemente na mente delas, falando o que é certo e o que é errado. E que elas não sejam influenciadas por aquilo que elas ouvem, nem por aquilo que elas veem. Que o Senhor possa dar estratégia, Senhor, todo o tempo para a vida delas, e que elas possam reconhecer o Teu nome e o Senhor como Salvador da vida delas. Nós louvamos o Seu nome pela vida de cada criança que está aqui, nós colocamos elas na Tua presença, e nós te pedimos que o Senhor cuide, que o Senhor os abençoe, que o Senhor cuide da vida secular delas, e onde quer que elas estiverem, o Senhor possa acompanhar, o Senhor possa estar com elas o tempo todo. Abençoa, Senhor, aquelas que não puderam vir, que o Senhor possa estar constantemente sendo o vigia e o guarda da vida delas. Nós louvamos o Seu nome, porque o Senhor é bom por esse dia, pelas Tuas misericórdias que se renovam sobre as nossas vidas todos os dias. Muito obrigada, Senhor, por esse dia. Nós te louvamos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Vou passar a palavra para a preletora dessa noite, que é a irmã Cleide. Irmã Cleide. A irmã Cleide, que tem se colocado na presença do Senhor, apesar das lutas que ela tem enfrentado, ela está sempre pronta para fazer a obra do Pai, e eu tenho certeza que Deus vai honrar a sua fé, a sua coragem e o seu trabalho. Amém? E que Deus essa noite fale conosco através da sua palavra. Vou pedir que o pastor Xande venha aqui à frente para orar por essa serva do Senhor tão querida, pedindo que Deus a acalme. Não é fácil pregar, é difícil. A gente, quando está aqui na frente da igreja, esse púlpito, é uma responsabilidade muito grande, não é, pastor Xande? Porque nós não vamos falar de coisas terrenas, nós vamos falar de coisas eternas. E lutar contra o sangue, não contra sangue nem contra a carne, mas contra coisas invisíveis no mundo espiritual. Então, que enquanto ela estiver pregando, que nós estejamos em oração, para que seja uma noite de transformação, para que Deus possa transformar e tirar aquilo que ainda precisa ser tirado de nós. Amém? O pastor Xande vai orar, ore também pelos dízimos e ofertas. Vamos orar, igreja. Paz.
que a tua gloriosa presença, ó Pai, neste lugar, possa ser manifesta, porque é a tua palavra que vai ser aberta e lida, e explicitada, conferida, e nós declaramos aqui como servos, servas, que nós vamos abrir o nosso coração neste momento. Não precisa bater não, Pai. Nossas portas estão abertas para que o Senhor entre e possa escrever a tua palavra no nosso coração. Nós sabemos que os seus caminhos são muito mais elevados do que os nossos caminhos. Nós sabemos que os teus pensamentos são mais elevados do que os nossos pensamentos. Por isso, usa a Cleide agora, Senhor, pelo poder do teu Espírito Santo, e que a tua palavra, que é prometida, que não volta a nós, sem antes cumprir com aquilo que é designada, que ela possa dar frutos, Pai, daqui para frente, e possa alcançar vidas, não somente aqui neste lugar, na vida e no coração dessas crianças, mas também através da internet. É o que nós te pedimos e agradecemos como igreja agora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E todos que oraram comigo digam amém. Amém. E graças a Deus. Graças e paz, irmãos. Deus abençoe a vida de cada um. Hoje vai ser uma ministração diferente. Eu tinha preparado a mensagem para hoje, mas como não aconteceu o culto das crianças, e o tema das crianças escolhido para esse ano, o culto deles foi Enraizados em Cristo. E quando ontem não aconteceu o nosso culto, eu conversei com a Paty, que é responsável agora pelo Ministério Infantil, e falei com ela que eu mudaria a mensagem de hoje para falar com nossas crianças. Por isso que as crianças hoje não subiram, eles vão ficar aqui no culto, vão ouvir a palavra do Senhor de uma forma diferente. E os irmãos também. Então eu convido os irmãos, nessa noite, a abrir a vossa Bíblia no livro de João, capítulo 15, e o versículo 5. Que diz assim: Eu sou a videira e vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quando comecei a pensar no tema das crianças, o que eu poderia trazer para falar sobre ele estar enraizado em Cristo, esse versículo veio ao meu coração. Deus é a nossa videira. E como a vara de si não pode dar fruto, se nós não estiver na videira, se nós não estiver em Jesus Cristo, como nós vamos dar frutos? Então, vamos falar sobre enraizados em Cristo. Mas antes eu quero lembrar da importância da raiz. Eu queria ter trazido uma árvore para demonstrar, mas como foi uma coisa muito de ontem para hoje, então ficou meio complicado para mim, porque a gente estava nos preparativos das crianças, não sabia se realmente ia acontecer este culto. Os irmãos sabem que meu esposo estava internado, então hoje ele esteve alta do hospital. Então, foi uma coisa bem, assim, uma ida, vinda. Então, eu falei assim, Senhor, só Deus para nos ajudar neste momento. Mas tudo para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí eu queria saber das crianças, se vocês sabem a importância que tem a raiz de uma árvore. Alguém sabe? Qual a importância da raiz? Para que ela serve? Fala, Joaquim. Oh. Para crescer a árvore.
Ajuda ela a crescer. Mas para ela crescer, o que precisa? Água. Precisa estar sempre regando a plantinha, né? Sol. Ela precisa de sol. E nós? Precisamos de quê? Nós precisamos de água também, mas tem algo mais importante que nós precisamos. De Jesus. Nós precisamos de Jesus, exatamente isso. E aí eu pergunto para vocês, quem gosta aqui de estudar? Mais ou menos, ó, sejam verdadeiros, ó, Jesus está vendo se você estiver mentindo. Ó, o Joaquim falou que gosta de estudar sobre espaço, então quer dizer que ele gosta de um pouco de ciências, física, um pouquinho de química, né? Nós também temos um jovem aqui na igreja, o Davi, que ele também gosta muito dessa matéria. Né, Davi? Ele também gosta muito do espaço, ele gosta de estudar. Então, voltando aqui. Você já ouviu falar sobre as árvores e as plantas nas aulas de ciência? Sim. Pois bem, a árvore ela é composta do quê? Raiz, caule, tronco, folhas, flores e frutos. E aí alguém já me falou aqui para que serve a raiz. Então, se eu tirar a raiz da planta, ela consegue se manter viva? Não. E se nós estivermos sem Jesus, como que será a nossa vida? Triste, né? E a mesma coisa acontece com a árvore, né? Sem a raiz, ela não pode crescer, sobreviver. É assim a nossa vida também em Cristo. Se nós não estivermos em Cristo, como que nós vamos sobreviver? A raiz, ela é muito importante, pois é ela que sustenta a árvore, para que ela fique de pé. Vamos colocar aqui um exemplo dessa planta aqui, que não é de verdade, mas se eu tirar essa raiz, ela vai conseguir ficar em pé? Não. E assim é a nossa vida. Se nós não tivermos Jesus, nós não conseguimos ficar de pé. A planta murcha, porque a raiz dela foi cortada. Então, para deixar a árvore bonita e para que ela fique de pé, nós precisamos, além de irrigar ela, colocar água, os nutrientes, colocado na terra, deixando ela mais forte e bonita, nós precisamos de mais o quê? Do sol. De tudo que tem, que Jesus fez na natureza. Nós fazemos a nossa parte e Jesus faz a parte dele. E na igreja é diferente? Não. Jesus nos ajuda, mas nós temos que fazer a nossa parte. E aí eu vou entrar agora num tema assim, para que a gente possa ser enraizados em Cristo, é necessário alguns pontos que nós vamos ver agora. E o primeiro é este aqui. Você sabe o que é? Estão conseguindo ver? É obedecer aos nossos pais. Se você arruma quando a mamãe pede, você está sendo obediente. Obediente.
Então, obedecer e respeitar aos nossos pais. Então, esse é o primeiro ponto que nós vamos ver. Honrar o papai e a mamãe. Quem sabe que é honrar papai e mamãe? Obedecer é um dos mandamentos de Deus. Então, aqui nós vamos falar sobre obedecer. Muitas vezes nós achamos nossos pais bravo, chato, que nossos pais são rígidos, que eles pegam no nosso pé, que eles não deixam a gente fazer nada. Mas nossos pais são pessoas que querem que a gente cresça e faça as coisas para o nosso bem. Então, eles querem fazer tudo para o nosso bem. Mas nossos pais, mesmo eles sendo assim, bravos, às vezes pegando no nosso pé, nós sabemos que ele pega no nosso pé por amor. Por amor. Nossos pais têm muito amor. Eu ainda tenho meus papais, e eu louvo a Deus por isso. Que eu tenho esse privilégio de ter minha mãe, de ter meu pai. E quantos gostariam de ter seu papai e sua mamãe do lado? E eles estão sempre de braços abertos, para que a gente possa chegar até eles e conversar sobre qualquer assunto. Da mesma maneira, é o nosso Pai Celestial. A gente também pode chegar para Deus e abrir o nosso coração e falar com Ele. Diretamente. Sem precisar falar com mais ninguém. E aí você fala assim, como que eu converso com Deus? Da mesma maneira que você conversa com seu papai, com um amigo. É uma conversa. E Deus está sempre pronto a nos ouvir. Ele está sempre pronto para nos acolher, independente da nossa situação. E é assim na nossa vida, na nossa casa. Às vezes nós ficamos com medo de algo. E aí você fala assim, como que eu vou contar para a mamãe? Como que eu vou contar para o papai? Aí você sempre usa de quê? De uma estratégia, não é? Com medo, às vezes, de levar bronca. E muitas vezes nós temos medos também. Às vezes, de falar com Deus, quando nós erramos. Mas quando nós estamos errados, aí que nós temos que nos ajoelhar e falar com Deus. Ele está sempre pronto a nos ouvir e a nos perdoar. Porque Deus, Ele nos ama assim como nossos pais, assim como o Pai de vocês ama vocês. E além disso, é o primeiro mandamento da Bíblia que recebemos que é para honrar pai e mãe. E assim, os nossos dias serão prolongados na terra. Aí eu vou falar para vocês algo. Eu tenho meu avô, que eu não vejo ele há algum tempo, mas ele ainda é vivo. E sabe quantos anos meu avô tem? 102 aninhos. E aí, esses dias eu me peguei pensando sobre, esse deve ter honrado muito seus pais, porque 102 anos
não é para qualquer um. Eu já fico admirada de ver a minha sogra com 91 anos. E eu falo assim, será que eu vou chegar? Porque é um privilégio chegar a essa idade com a mente sã, a mente saudável. Porque muita gente às vezes chega, mas não tem a saúde. E é tão bom vê-la, que ela ainda faz todas as coisas delas, apesar de tudo. Então, olha só, 91 anos, meu avô 102, quer dizer, então, que a gente parar para pensar, esse deve ter honrado os seus pais, porque os dias dele estão prolongados. Então, para que nós podemos viver mais, o primeiro mandamento é honrar papai e mamãe. E aí eu vou para o segundo ponto que eu vou falar com vocês. O segundo ponto é este aqui. Vocês sabem o que é? A Bíblia. E a Bíblia é o quê? A palavra do Senhor. É o livro sagrado. E aí, deixa eu colocar aqui do ladinho. Esse é o nosso segundo ponto. A leitura da palavra. Quem come todos os dias, levanta a mão. Ué, ninguém come? Adultos também. O culto é para todos. Então, quem come todos os dias? Muito bem, eu como todos os dias. E aí, para que nós possamos ficar alimentados. Para termos o quê? Energia. Se a gente não come, a gente fica fraco. E aí a gente não consegue fazer nada. Então, para termos energia, nós temos que comer. E aí aonde entra a Bíblia. Da mesma forma, se a gente não se alimentar desta palavra, nós ficamos fracos. E aí, aonde o inimigo vem e começa a fazer coisa, a falar coisas nos nossos ouvidos que não provém de Deus. Porque nós estamos fracos. Nós não estamos se alimentando da palavra do Senhor. Então, qual é a importância de ler a palavra de Deus? Alguém sabe? Muita? Tem muita importância? Mas por que a gente tem que ler a palavra do Senhor? Porque ela é o alimento para nós que somos cristãos. Quem aqui já aceitou Jesus como seu único Salvador? Todos já declararam que Jesus é o seu Salvador, único e suficiente? Olha, a maioria das crianças aqui levantou a mão, viu, pastor Xande? Então, quer dizer que eles declararam a Jesus. Então, quando nós nos alimentamos da palavra do Senhor, nós estamos alimentando a nossa alma, o nosso espírito. E, além disso, a palavra de Deus, nós encontramos as respostas que muitas vezes nós precisamos e necessitamos. A Bíblia não é um livro qualquer, mas aqui tem tudo o que nós necessitamos para a nossa sobrevivência, para a nossa vida.
diária com Deus. A Bíblia também é a história do mundo. Quem disse isso para você, Azaf? Ninguém? Você aprendeu sozinho. E as crianças são muito puras, né? Então, a palavra de Deus, ela tem as respostas para todas as nossas perguntas. E é através dela que o Senhor fala conosco. Se tem algo na sua vida que você não sabe como resolver, se você for buscar neste livro aqui, você com certeza vai ter a resposta. Você não vai sair sem aquilo que você estava buscando. Porque a palavra de Deus, você encontra o alimento. A palavra de Deus, ela é o nosso alicerce. A palavra de Deus é a nossa raiz. E aqui eu vou abrir um parêntese para falar com os papais e com as mamães. Nossos filhos, eles só vão aprender da palavra do Senhor se nós alimentarmos eles da palavra de Deus. Porque eles não vão aprender sozinhos. Eles precisam ser ensinados. Porque eles necessitam de direcionamento. Se nós não nos direcionar as nossas crianças, eles podem se desviar do caminho. Então, a importância do pai e da mãe de trazer seu filho à casa do Senhor, de direcionar e ensinar a palavra do Senhor. Que nós, como pai, possamos ser exemplos para as nossas crianças. Que eles possam ter o anseio de estar aqui na casa do Senhor. Que eles possam ter anseio de estar fazendo a obra do Senhor. Seja no louvor, seja tocando um instrumento, seja limpando o banco da igreja, seja aprendendo a estar ali sendo auxiliar na classinha. Eu vou usar aqui a Rejane como exemplo, que ela está aqui. E eu acho tão bonito ver os seus filhos, tanto a Isabela quanto o Davi, que eu peguei uma pequena fase da Bela, que ela já estava nos jovens, mas quanto ela subia para ministrar para a vida das crianças. Tem a Vitória também, que sempre esteve aqui ministrando. Então, eu acho bonito ver o comprometimento desses jovens que um dia foram crianças, que foram criados dentro da igreja e continuam servindo ao Senhor. O Davi, que é o nosso baterista oficial, ele mesmo saindo para fazer as suas provas, seus cursinhos que ele tem, o comprometimento dele de servir a Deus, de estar aqui, muitas vezes chegar depois do ensaio, mas vir tocar o instrumento no qual ele escolheu e que o Senhor entregou para ele esse talento. E eu falo assim, outro não faria, porque jovem não quer estar na casa do Senhor. Muito jovem não quer. É difícil. Eu falo porque, assim, eu tenho um jovem, ele não quer saber de estar na casa do Senhor. Por quê? Ele foi criado diferente. Então, assim, às vezes fala de igreja, ai, que igreja que nada, velha.
Mas, por outro lado, eu estou ali, orando e pedindo a Deus para que o Senhor cuide e que no tempo do Senhor ele possa vir também a reconhecer o Senhor como seu único, suficiente Salvador. Meu filho tem 19 anos. E às vezes eu olho algumas postagens dele, falo com ele, e eu falo, Senhor, que o Senhor guarde, livra de todo o mal. E aí agora eu vejo a diferença que é criar um filho na presença de Deus pela Raquel. Que ela tem prazer de vir à casa do Senhor, de estar aqui, de estar ajudando. E às vezes fala alguma coisa para ela, é muito difícil ela falar, não vou fazer. Então, assim, isso é o quê? É o ensinamento desde o berço. Assim como a Radacinha é a mais nova da turminha, antes era a Livinha, agora é a Radassa. Ver ela crescer na presença do Senhor é tão bom que a gente está dando a direção para os nossos filhos. E aí, eu venho por terceiro ponto. Alguém sabe me dizer qual seria esse ponto? Tem ideia do que seja esse terceiro ponto? Para que a gente esteja enraizados em Cristo? Oração. A oração. A oração é o nosso pilar. Sem ela, sem a oração, a oração é quando a gente consegue falar com Deus. A oração é uma conversa com Deus, exatamente. Onde nós podemos falar ao nosso Pai celestial. E Ele está sempre pronto a nos ouvir. Quem aqui tem um melhor amigo? Muito bem. Você consegue contar todos os seus segredos para os seus amigos? Para esse seu amigo? Mais ou menos, ó. Uma falou que sim, outra mais ou menos. Mais ou menos, né, Lívia? Mais ou menos. Nem tudo a gente pode contar, né? Você não conta nenhum, Joaquim. Tem coisa que a gente não pode realmente abrir. Como que é, Zaf? Coisas pessoais. Tem coisas que é segredo, né? E tem segredo que a gente só conta para quem? Os seus pais? Sim, porque eles são seus amigos, eles são seus amigos. Geralmente, Zaf, realmente, quando a gente tem um segredo e a gente temos o nosso melhor amigo, geralmente nossos pais, esses são os nossos verdadeiros amigos, porque eles sempre vão nos orientar a fazer a coisa certa. E neste caso, quando a gente fala para o nosso melhor amigo, nosso segredo, como você está se sentindo, muitas vezes às vezes não compreendem, às vezes não entendem. Mas, se você contar para o seu amigo, que se chama Jesus Cristo, esse segredo, ele vai te ajudar, ele vai te ouvir, ele vai escutar tudinho que passa na sua cabeça. Porque muitas vezes, você fala assim, mas Deus não nos conhece? Conhece, mas às vezes nós precisamos falar. Falar com Deus. É muito importante a gente ter esse momento de intimidade com Deus. Ai, mas eu não sei orar, eu não sei falar, eu não sei o que dizer. Não importa.
faça do seu jeitinho. Vai lá no seu quarto, ou no seu cantinho que você gosta de ficar. E fala. E fala com Deus. Fala o que está passando na sua cabeça. Fala o que você está sentindo. Fala da sua preocupação. Fala das suas alegrias. Fala dos seus desejos. Fala das suas tristezas. Conta tudo para Ele. Você contando tudo para Ele, Ele vai te ouvir. E dessa forma, você estará enraizado em Cristo. Você está enraizado em Deus. E quando vier as dificuldades, o vento, a tempestade pode ser muito forte, mas nada irá atingir cada um de vocês. Sabe por quê? Porque você é uma árvore que está com a raiz em Cristo Jesus. E você é uma árvore que vai atingir o crescimento e vai dar muitos e muitos frutos para a honra e glória de Jesus. Então, assim como uma árvore que ela cresce, ela precisa às vezes de algumas coisas. A árvore precisa ser podada, precisa ser alimentada, precisa colocar, às vezes, uma terra, um adubo diferente. Mas, se você estiver em Jesus Cristo, você vai crescer forte. E nenhuma tempestade, nenhuma tribulação, nada do que vier poderá arrancar você da casa do Pai. Vocês viram aí que na sexta-feira, muitos de vocês com certeza viram que teve aquele vendaval e muitas árvores caíram. Perto da minha casa, muitas árvores caíram. E a gente viu árvores hoje, indo para a casa da minha sogra, árvores grandes, tombadas. Lá perto da casa do Eiji, né? Não sei se você viu, ali na Brascata, caiu uma árvore bem grande. O pessoal estava limpando lá hoje. E eu passei pela manhã e fiquei olhando. E eu falei assim, olha só, a árvore parecia bonita por fora. Mas por dentro ela estava podre, oca, estava vazia. Porque ela precisava de tratamento e ela não teve tratamento. Então, essas árvores que geralmente estão caindo é porque precisa de tratamento. E assim nós temos que cuidar para quê? Não cairmos, não sairmos da presença de Deus. E para isso nós precisamos desses três pontos. Então, o primeiro é obedecer os pais. O segundo, e o terceiro, a oração. Então vamos lá. Todo mundo junto. Vamos lá. Primeiro, o segundo e o terceiro. Esses são os 3 pontos importantes para que nós possamos ficar com a nossa raiz fincadas em Cristo Jesus. Hoje a nossa ministração
foi um pouquinho mais rápida, porque eu falei que ia falar para as crianças, na linguagem para eles. Então, que essa palavra possa ficar no coraçãozinho de cada um de vocês. Que, para a gente estar enraizado de Cristo, nós temos que ter esses 3 pontos. A obediência a Deus e aos nossos pais. Ler a palavra de Deus, nos alimentarmos diariamente dela. E não esquecer de orar, que é conversar com o nosso Deus. Que Deus continue abençoando a vida das nossas crianças, para que essas raízes possam ser fincadas, possa crescer uma árvore bonita e uma árvore frutífera, que dê bons frutos. Para que nós possamos continuar vivendo em Cristo. Nós precisamos ter a nossa vida espiritual nesse enraizamento, que é Cristo. Da onde nós tiramos força e sustento a cada dia. Para produzir bons frutos, nós precisamos receber nutrição da videira, que é Jesus Cristo. E aprofundando as nossas raízes. Deus, Ele é fiel para Ele completar a boa obra. E aí eu deixo para os amados irmãos, para os adultos, uma reflexão. Qual é a importância de se manter uma vida enraizada em Cristo? E como podemos cultivar uma vida frutífera que reflita os valores e ensinamentos de Cristo em nossa igreja e além dela? E como podemos reconhecer e cultivar a boa obra em nós e como isso impacta as nossas vidas? Que os irmãos possam refletir sobre essa mensagem de estar enraizado em Cristo. Que Deus abençoe a vida da nossa igreja e a vida das nossas crianças. Amém? E eu convido aqui o irmão Antônio para estar fazendo esta oração de término, fazer diferente. E depois nós vamos estar louvando ao Senhor. E depois nós teremos a nossa festa. Festinha com doces, bolos, presentinhos para todas as nossas crianças. Amém, irmão Antônio? O irmão faz essa oração? Amém, Jesus. Amém, Jesus. Eu peço que as crianças ainda fiquem sentadas, quer dizer, vamos louvar e logo depois continuem sentadas após o louvor, que nós vamos entregar a lembrancinha de vocês.
graça é infinita, tu és bom, sempre, sempre, todo dia, tua graça se renova, tu és bom, sempre, sempre. Gracioso Deus, cheio de amor, toda a vida vem de ti. Tua graça não tem fim. Tem mesmo a morte, tem mesmo a vida, tem qualquer força ou poder, nos poderiam separar. Tu és bom e tua graça é infinita. Tu és bom, sempre, sempre, todo dia. Tua graça se renova. Tu és bom, sempre, sempre. E te agradas em nos alegrar. E te agradas em nos alegrar. Tu és bom e tua graça é infinita. Tu és bom, sempre, sempre, todo dia. Tua graça se renova. Tu és bom, sempre, sempre. Amém. Pastor Xande, pode fazer a bênção apostólica, por favor? E depois nós iremos para a festa das crianças aqui do lado. Glória a Deus, igreja! Que momento glorioso estar enraizado com Cristo, ligado a este caule maravilhoso que Deus manifestou para cada um de nós. E ter acesso à palavra, a essas informações, faz toda a diferença nas nossas vidas. Amém?